assisti a segunda temporada de One Piece e tem alguns pontos que eu gostaria de falar sobre. Eu não assisti o anime, mas eu tenho muito carinho pela obra. Sinceramente, eu só assisti o primeiro arco, mas várias pessoas à minha volta consomem o anime, leem o mangá. Eu acabo sendo o poço de conversas sobre isso. Mas eu vou falar sobre a série e de vez em quando eu acabo comentando algumas coisas que eu acabe sabendo do anime, avisando que pode sim ter possivelmente spoilers. E se você não me conhece, oi, eu sou a Shelly. Falo sobre jogos, animes e cinema no geral de uma maneira como se eu estivesse falando com um amigo, porque pra mim vocês são os meus amigos. Então, One Piece é uma série original Netflix baseada no anime / mangá de mesmo nome, escrito pelo nosso agraciado Eiichiro Oda, e recentemente fomos agraciadas pela segunda temporada da obra. Sendo sincera, eu gostei mais da segunda temporada do que a da primeira temporada. Eu acho que a segunda temporada foi mais séria do que a primeira, também porque a segunda temporada foi mais voltado ao sonho do bando, né? Em principal, o sonho do Luffy, onde ele finalmente tira o sonho dele de ser um pirata da mente dele e começa a, de fato, a agir, né? A fazer esse sonho ser real. Então, na primeira temporada, é muito sobre essa expectativa. Tudo é muito novo, tudo é muito mágico. E o Luffy leva muito as coisas na piada e não leva nada a sério. Na segunda temporada, as ações começam a ter mais consequências. E também tem um ponto mais filosófico, como o Zoro vendo o Hawk na mente dele. Ele acha que no bando ele não tá dando resultado, ele sente que não está se desenvolvendo. Tem até um diálogo dele com o Luffy falando sobre isso. O Luffy até diz que ele vai entrar em tantas lutas que ele vai acabar se desenvolvendo, mas dentro do Zoro acaba tendo esse impasse. E é claro que ele nunca tinha perdido da mesma forma que ele perdeu pro Hawk. Ele percebe que ele precisa se esforçar ainda mais para ser o melhor espadachim do mundo e a confiança dele é completamente abalada, mesmo que ele seja muito forte, pois ele lutou com 100 pessoas num X1 sozinho. Então eu vejo essa temporada um pouco mais obscura, porque não é mais a visualização de um sonho, é a busca dele, é fazer a coisa acontecer. Tem agora a introdução do mundo geopolítico, né, onde que eu sei que no anime isso é muito importante. Tudo meio que gira em torno dos problemas sociais e políticos ali do mundo, e agora que fomos apresentados a isso. A primeira temporada, isso já foi meio que, pelo menos, introduzido, como por exemplo a história do Arlong, né, como os tritões, né, os peixes, eles sofrem preconceitos por conta deles serem peixes, deles viverem no mar. Então é um pouco introdutório na primeira temporada, mas na segunda temporada eu senti que realmente ali estava mais presente, como tivemos a princesa de Alabasta, como que o pai dela estava lá, tivemos uma reunião ali com todos os representantes políticos, né, do país. Então é agora mesmo que a gente tem essa visão de como o governo mundial acaba funcionando, de certa forma. É uma introdução, né, à geopolítica de todo o universo de One Piece. Teve partes que eu fiquei muito emocionada, como a parte da baleia Laboon. Não acredito que eu chorei por causa de uma baleia de CGI. E novamente chorando por conta da história do Chopper, que também é feito de CGI. Simplesmente eu não quero falar muito sobre isso, só queria comentar que eu fiquei meio abalada. O que eu mais gosto nessa série é que tudo parece muito vivo, sabe? Como se os sentimentos e as aspirações de todo mundo ali faz sentido, é coerente. Até mesmo a história da Laboon. Um ponto que eu quero comentar também é a caracterização dos personagens. O Brook, ele tá absurdo. Gosto que colocaram o Brook já nessa temporada. Eu sei que ele demora um pouquinho pra aparecer, mas como contam a história da Laboon, faz sentido que ele já tenha aparecido nessa temporada, porque tá contando uma história de alguém que teve contato com ele também, entende? Eu gosto que na série eles preenchem algumas lacunas de alguns personagens. Tem personagem que nunca aparece muito tarde nos episódios, mas ele estava em um lugar específico, mas não foi notado. Ele conta que esteve lá na série. Aí na série eles colocam ele lá, tipo, no anime ele esteve lá, então na série, naquele momento, eles colocam ele lá. Um bagulho muito interessante que eu achei, pelo menos, é que eles colocaram o Bartolomeu pra conversar com o bando, né? Normalmente, naquela cena, né, que ele vê a cena do Luffy, ele não conversa com as outras pessoas, né? Mas na série colocaram ele interagindo com o bando. Isso é
algo novo, é algo original da série. Mas, no geral e no escopo, eu gostei muito da segunda temporada por ela ser mais séria. Teve uma cena, por exemplo, da Vivi, dela dar um puxão de orelha no Luffy, tipo, cara, você é o líder agora, você tem que fazer as coisas acontecerem, sabe? Você tem que pensar, usa sua cabeça, pensa. E ele dá, tipo, meio que uma travadinha, assim, e ele reflete um pouco sobre isso. Não acho que mais pra frente o Luffy vai ter ali ainda uma posição de capitão, não acho. Principalmente porque no anime ele não tem, depois do time skip, ele acaba tendo um pensamento maior, como ser um capitão, ser mais sério, né? Porque ele leva muitas coisas na brincadeira e tem uma linha muito tênue entre você ser uma pessoa engraçada e você levar tudo na piada, sabe? O Luffy, ele não tem muito um escopo de quão sério as coisas são, sabe? Principalmente também porque quando ele começa a ter esse sonho de ser um pirata, e ele começa a seguir, né? A seguir esse sonho, foi aí na primeira temporada, ele luta com a Ávida e o Bug, ele ganha, né? Então isso infla o ego, não só dele, mas como do bando todo. Isso acaba inflando. Então, isso foi uma consequência que aconteceu com o Zoro, por exemplo, nessa temporada. De como o ego dele estava inflado, porque ele nunca tinha perdido uma luta. E se perdeu, não foi tão horrível, né? Não foi tão chocante como ele ter perdido a luta com o Hawk. Aconteceu que ele não sabe mais quem ele é, ele acaba não acreditando mais em si e principalmente também achando que o bando não vai proporcionar a ele uma melhora. Em várias cenas nessa segunda temporada mostra ele tendo esse problema de estima, né, com suas próprias habilidades, mostra ele treinando, se desenvolvendo sozinho ali e principalmente leva muito bem o fato de que o Hawk tá na mente dele, tá aparecendo ali na mente dele. E quando ele luta com as 100 pessoas lá em Whiskey Peak, ele, tipo, a mente dele, a própria mente dele fica falando, cara, não abusa, não se acha, não fique se achando porque você conseguiu fazer isso, sabe? Ele mesmo tenta se dar uma autossabotada, mas também uma certa autoconsciência que ele não tá ali no ápice que ele precisa estar. Então, eu acho isso muito bacana nessa temporada, porque, como eu comentei, a primeira temporada, ela foi muito voltada ao sonho, né? O que o Luffy queria, o que ele queria trazer pra vida dele, enfim, tipo, esse era o sonho dele e ele ia chegar até esse ponto. Mas na segunda temporada, quando eles finalmente passam pela Grand Line, eles veem que tem algumas coisas ali, tem outros piratas ali que são a nata, e que eles precisam melhorar. E um outro detalhe é, por exemplo, o Zoro, que eu tô usando muito a referência do Zoro, porque pra ele foi mais explícito. Assim, tem muita gente forte ali, cara. E como eu vou ser o melhor do mundo se eu não consigo lutar com essas pessoas? Entendeu? Então, eu gosto muito dessa temporada por conta disso, de leva pontos mais sérios. E também tem personagens mais sérios ali também, com suas próprias aspirações. Tanto também até o próprio plot da Robin também. Aí eu já vou começar a falar de todo o One Piece. Aí eu não quero falar de todo o One Piece. É basicamente isso, entende? É por isso que eu gosto tanto mais da segunda temporada. Porque a segunda temporada, ela não é só uma visualização de um sonho, né? É fazer ele acontecer. É a ação de como vão realizar esse sonho. Pra você realizar alguma coisa, se vem alguns obstáculos ali. Então, eu gosto muito disso. E eu tenho um ponto que eu comentei das caracterizações. E eu queria falar muito das caracterizações dos outros personagens. Cara, eles fizeram tudo com muito carinho, com muito amor. A maior parte não usa CGI, é realmente efeito prático. O Chopper, por exemplo, quando ele tá bombado, ele é efeito prático, é um cara que tá ali de fato. Então, tudo que eles puderem não colocar CGI, eles estão tentando não colocar. Isso dá um sentimento muito vivo pro universo também. Eu realmente sou apaixonada, estou apaixonada pela série, estou obcecada também, sabe? Eu gosto muito em que o One Piece tudo é muito colorido, tudo é muito lindo, mas também é tudo muito sombrio, tudo tá voltando, principalmente nessa segunda temporada, como eu comentei pra vocês, que as coisas estão mais voltadas na seriedade, então, tipo, o bando precisa um pouco também ser um pouco mais sérios, não que eles não sejam, sabe, tirando o Luffy, mas mesmo que eles não sejam, eles ainda veem como se fosse algo engraçado, como, por exemplo, a Little Garden, por exemplo, que não teve o mínimo de proteção, o mínimo de preparo, e estavam lá e
e aconteceu com a Nami o que aconteceu, né? Tipo, eles poderiam prever tudo o que aconteceu, mas eles não fazem isso. Aí eles acabam sofrendo as consequências das suas próprias irresponsabilidades, sabe? Se você chegou até aqui, comenta o que você achou dessa temporada, curta o vídeo, se inscreva, porque são coisas muito importantes pra mim. Me fala o que você achou, se a minha análise ela tá errada. Mas, de forma geral, eu gostei muito do que me foi apresentado na série. Curti muito o plot dos gigantes. Não tem muito o que eu queria comentar sobre esse plot. Eu só queria comentar mesmo sobre eles. Eu adoro os gigantes. Eu adoro eles. Mas é isso. Muito obrigada por assistirem. Até semana que vem. Um beijo. Tchau.